Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas. A imprensa de todo o país se reuniu para acompanhar tudo de perto. Cerca de 100 jornalistas estiveram presentes aqui no Supremo Tribunal Federal. A ausência de relatórios circunstanciados da execução do serviço não justifica a glosa da despesa. Nós teremos uma métrica nacional mais segura dos presos que o Brasil possui e da gestão dessas prisões. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Foram 11 horas de julgamento e coube à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, desempatar o julgamento. A ministra seguiu a corrente de que a execução da pena pode sim se dar após confirmada a condenação em segunda instância. Impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais que são relevantíssimos para a democracia e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora, que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença ou do acordo, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância. Os ministros analisaram também o pedido da defesa para prorrogar a liminar que impede a prisão de Lula até a análise das ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema em tramitação na Corte. Por maioria, os ministros rejeitaram o pedido da defesa. Veja agora alguns trechos dos votos dos ministros durante o julgamento dessa quarta-feira. A decisão do Supremo de negar o habeas corpus do ex-presidente Lula teve como base o voto do relator, ministro Edson Fachin, o primeiro a votar na sessão dessa quarta-feira. Ele considerou que não houve ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que no mês passado negou o primeiro pedido do ex-presidente. Mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não verifico a alteração no panorama jurídico que considere ou autorize considerar o ato coator como revelador de ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de que a deflagração da fase executiva decorreria de precedente sem força obrigatória no Supremo Tribunal Federal parece-me também não conduzir a resultado diverso. Esse ato, proferido em 6 de março de 2018 pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, esse ato foi baseado integralmente no posicionamento atual, nesses quase 30 anos de vigência da Constituição, um posicionamento tradicional desta Corte. Sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Não tenho como reputar ilegal
abusivo ou teratológico, acordam que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli consideraram que a prisão só poderia ocorrer depois de recurso julgado pelo STJ. A não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Não estamos diante de uma regra que se resolve na fórmula do tudo ou nada, mas de um princípio passível de conformação, sendo natural a presunção de não culpabilidade evoluir-se de acordo com o estágio do procedimento. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. E os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello se manifestaram para que a reclusão apenas seja executada depois que todos os recursos na Justiça sejam finalizados. A ilegalidade está justamente na falta de fundamentação, de motivação adequada dessas decisões. Concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Não posso, a esta altura, em relação à Constituição Federal, dar o dito pelo não dito. E aí, potencializando o objetivo, olvidar o meio para chegar a esse objetivo, que é a correção de rumos, que é alcançar dias melhores, como eu falei, nesta sofrida república, e proclamar aos quatro ventos que a letra morta, a garantia constitucional, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. Nenhuma execução de condenação criminal em nosso país, mesmo que se trate de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante do necessário trânsito de julgado de sentença penal condenatória. E para falar sobre esse julgamento, nós conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gil. Eu gostaria de começar pelo final, porque se falou muito a respeito da decisão central, que é sobre o julgamento em segunda instância e a possibilidade de prisão. Na verdade, a segunda instância não acabou, porque ainda existe uma possibilidade de recurso de embargos ainda no próprio TRF4, ou seja, não houve um trânsito em julgado na instância. Isso mesmo, Cadu, o que a gente pode afirmar em relação ao momento atual, em que fase está o processo que gerou a condenação do ex-presidente Lula. Houve uma condenação na primeira instância, lá pela vara da Justiça Federal. Em seguida, a defesa acabou apresentando um recurso de apelação. Na apelação que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal, a condenação foi mantida e houve inclusive uma exasperação da pena, foi aumentada um pouco. Contra essa apelação, houve então a oposição dos chamados embargos de declaração, que já foram julgados pelo TRF, mas agora ainda está numa fase em que é possível apresentar embargos dos embargos de declaração. Então, realmente, a fase da segunda instância ela ainda não finalizou. Foi por isso, inclusive, que a defesa do ex-presidente acabou apresentando o habeas corpus preventivo. Preventivo porque essa fase ainda não acabou. Então, se não houver uma interposição de novos embargos, aí a gente pode dizer que finalizou a segunda instância. Caso haja apresentação, o TRF certamente se pronunciará para esclarecimentos da decisão, não para modificar aquilo que já foi decidido.
Agora, Gisele, esse entendimento de ontem do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser alterado com o julgamento das ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade? Rafaela, aqui no Supremo existem duas ações declaratórias, a de número 43 e a de número 44, que tratam exatamente desse mesmo tema. As ações declaratórias de constitucionalidade, elas analisam essa possibilidade da prisão em segunda instância de uma maneira abstrata, ou seja, a decisão que o Supremo dá em ações dessa natureza, elas atingem toda a sociedade, são efeitos que a gente costuma chamar erga omnes, ou seja, atinge a todas as demais instâncias do Poder Judiciário, a administração pública federal, direta, indireta, enfim. Então, essa análise da ADC, ela ainda não foi feita no mérito, ou seja, de forma definitiva. O Supremo já analisou as liminares, as medidas cautelares, mas houve um indeferimento. Então, é possível, sim, que haja uma nova posição do Supremo no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade. Porque o HC foi só sobre o caso concreto. Exatamente. O habeas corpus, embora os ministros tenham discutido muito a questão das teses de fundo, ou seja, da possibilidade ou não da prisão, logo após a condenação em segunda instância, na verdade, foi focado o caso específico do ex-presidente Lula. Votações apertadas, elas às vezes dão margem a uma certa confusão. Então, por exemplo, algumas pessoas, diretamente, essa votação de 6-5, há uma interpretação, há pessoas que querem dizer não, então a questão da prisão em segunda instância ela está definida mesmo no julgamento da ADC. O voto da ministra Rosa Weber, que era considerado decisivo, na verdade, ele tem uma situação muito específica pela característica da argumentação. Ela não modificou a posição dela, que já era conhecida, de ser contra a prisão logo após a segunda instância. O que prevaleceu foi a existência de uma jurisprudência que, aplicada ao caso concreto na decisão do STJ, fez com que determinasse o voto dela no sentido de aceitar, ou melhor, de negar o habeas corpus. Isso pode ser diferente pela posição dela na votação das ADCs. Então, de repente, 6-5, mas o contrário, né? Pode acontecer isso. Eu poderia, na verdade, citar não só o voto dela, mas o voto também do ministro Gilmar Mendes. Em relação ao voto da ministra Rosa Weber, o que nós tivemos é que ela, na verdade, proferiu um voto em respeito à colegialidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal atualmente tem uma posição por maioria, que também foi de 6-5 na oportunidade, que alterou aquele entendimento que vinha desde 2009 até então, porque a partir de 2009 até 2016, vigorou o entendimento de que não era possível essa execução provisória. A partir de 2016, houve essa mudança do entendimento da Suprema Corte e ela votou no sentido de que ela não concorda com essa execução provisória. No entanto, em 2016, quando houve essa alteração, a posição dela foi minoritária, prevaleceu a outra posição. A decisão dela, no voto dela, no julgamento do habeas corpus, foi em respeito a essa decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal. Mas ela deixou bem claro, inclusive, que essa não é a posição que ela tem pessoal sobre essa questão da possibilidade de cumprimento da pena já a partir de uma decisão condenatória da segunda instância. Então, no julgamento das ADCs, pode sim ter uma mudança de entendimento exatamente por conta dessa manifestação da ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes também, ele votou no sentido de que, como se passou a dar uma interpretação de que a prisão em segunda instância fosse obrigatória, ele deixou bem claro que no entendimento dele é uma possibilidade e não uma obrigação, não é uma consequência imediata, automática da confirmação da condenação em segunda instância. Tem que ser analisada a necessidade do caso concreto para que se tenha a decretação ou não dessa prisão. Então, pode ter alteração em relação a esses dois posicionamentos, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto da ministra Rosa Weber. Bom, e no início da sessão dessa quarta-feira, a presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, destacou que todos os casos analisados na Suprema Corte são tratados com igual rigor e responsabilidade. O Tribunal Federal do Brasil, responsável pela guarda da Constituição e que atua no seu cumprimento de maneira independente e soberana. Nesta sessão, como em todas as outras que cumprimos o nosso dever, este colegiado cumpre as suas obrigações constitucionais de decidir, em última instância, causas de importância maior para o Brasil e para os cidadãos brasileiros. Toda decisão judicial é importante, entretanto, algumas têm, eventualmente, maior impacto que outras, mas todas são tratadas pelos juízes com igual rigor e responsabilidade por este e por qualquer tribunal. Entretanto, pelas consequências que acarretam na vida de todos e das instituições, algumas causas despertam
maior e mais direto interesse. Mas todos os julgados se fazem nos termos da lei e as instituições judiciais cumprem seu papel. O rito, que aqui tem início se repetindo, tem a significação do Poder Judiciário cumprindo seu papel. Papel que é insubstituível na democracia, a Constituição assim determina e este Supremo Tribunal Federal assim cumpre. Lembrando que as observações são no sentido não de especular votos que inclusive poderão acontecer. Ao ler o princípio do livre convencimento do juiz e analisamos aqui a mecânica do voto apresentado que foi decisivo neste julgamento. Portanto, questões ainda pendentes, Gisele. É verdade, Cadu. A gente tem que lembrar também que o Supremo Tribunal Federal sempre à frente de temas extremamente importantes que impactam a sociedade, né? A ministra Carmen Lúcia destacou, inclusive, a importância de se julgar independentemente, com critérios de igualdade, de proporcionalidade, em relação a todos os casos que chegam até o Supremo Tribunal Federal. Ela teve a oportunidade, inclusive, de se manifestar, que colocou o habeas corpus, né? Na verdade, ele acabou sendo pautado porque esse tipo de peça processual, elas têm prioridade nas pautas não só do Supremo Tribunal Federal, mas no STJ e nos tribunais de justiça também. Gisele, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no estúdio da TV Justiça. Obrigada e até a próxima, Gisele. Até a próxima. E por conta dos acontecimentos no plenário, nesta quarta-feira, todas as atenções se voltaram para o Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, manifestantes se concentraram na esplanada dos ministérios e toda a região contou com segurança reforçada. Pois é, e mesmo quem não estava aqui na capital pôde acompanhar pela imprensa todos os detalhes desse julgamento histórico. Mais de 170 mil pessoas estavam conectadas no canal da TV Justiça na internet. Na esplanada dos ministérios, 20 mil pessoas foram divididas em 2 grupos. Os órgãos de segurança montaram um esquema especial para receber os manifestantes. As principais vias de acesso ao Congresso Nacional foram fechadas para o trânsito de veículos. No STF, a vigilância também foi reforçada desde a entrada de carros oficiais até o acesso do público. Foi um dia histórico. Não podia deixar de se informar de tudo que estava acontecendo no nosso país, né? Fiquei atento durante todo o tempo, vi pela televisão, às vezes pelo rádio, até tarde, né? Até que saiu o resultado final. Foi uma das sessões de julgamento mais longas da história do Supremo Tribunal Federal. Os brasileiros ficaram ligados, acompanharam atentamente o voto de cada ministro. Eu achei muito interessante as pautas, o que os ministros colocaram. Acho que é interessante, a gente precisa estar atento sobre essa situação. E teve comemoração a cada voto concluído. A imprensa de todo o país se reuniu na entrada do STF para acompanhar tudo de perto. Aproximadamente 100 jornalistas estiveram presentes no Supremo. O resultado foi divulgado ao vivo por várias emissoras nacionais. O repórter Yuri Ascar, que está há mais de 10 anos na cobertura de notícias do Judiciário, disse que foi um dia importante para a carreira dele. Você entra ao vivo em praticamente quase todos os programas o dia inteiro, então é uma exposição profissional grande e um momento que o Brasil todo quer saber o que está acontecendo aqui, então logo o Brasil todo quer saber as informações que a gente vai passar para eles pela televisão. Então, profissionalmente, é sempre muito importante estar presente em um momento como esse. E tem sessão hoje. Vamos ver agora a pauta de julgamentos da sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. Ordem social é tema único da pauta desta quinta-feira no plenário. 2 agravos tratam de debate jurídico sobre a internação e atendimento de pacientes em caráter particular em unidade hospitalar pública pertencente ao estado de Santa Catarina. A ação declaratória de constitucionalidade discute o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece a idade de 6 anos completos no início do ano letivo para matrícula em ensino fundamental. Assim como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, debate diretrizes do ensino fundamental e da educação infantil. Pode voltar a julgamento nesta sessão a DI, que dispõe sobre alterações nos limites de parques nacionais e unidades de conservação ambiental. Fecha a pauta da semana, julgamento de agravo em ação sobre impugnação de lei estadual paulista que declarou extinção da carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo.
Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar a sessão do Supremo Tribunal Federal logo mais comigo e com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. É a partir das 2h da tarde e eu conto com a sua audiência. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, TSE julga a prestação de contas referente a 2012 do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A ausência de relatórios circunstanciados da execução do serviço não justifica a glosa da despesa. Um pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha para que testemunhas fossem ouvidas sem justificativa prévia foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eduardo Cunha foi acusado de receber propina de empreiteiras em troca de atuação política favorável para as empresas enquanto era deputado federal. Ele fez o pedido para que 51 testemunhas fossem ouvidas sem necessidade prévia de justificativa da importância dos depoimentos para a investigação, mas teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. A defesa entrou com um pedido de liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão e solicitou também que o juízo de primeiro grau fosse impedido de designar audiências para ouvir testemunhas até o julgamento do mérito do recurso no STJ. Mas o ministro Antônio Saldanha Palheiro considerou que não há constrangimento ilegal na decisão e que as medidas visam otimizar o andamento processual, evitando demoras indevidas. O ministro destacou ainda que o pedido de liminar não se confunde com o mérito do recurso, que vai ser analisado em julgamento definitivo pela 6ª turma. O ministro Gilmar Mendes anulou decisão do Tribunal de Contas da União que determinava ao SENAC a aplicação da Lei de Licitações. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafri, que tem outras informações sobre o assunto. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você. Para o ministro Gilmar Mendes, as entidades que compõem o Sistema S são privadas e de interesse coletivo. Por esse motivo, não são obrigadas a se submeter à Lei 8666 de 1993 nos processos licitatórios. O ministro destacou na mesma decisão que elas têm patrimônio e receita próprios. E disse também que o regulamento dessas entidades segue os princípios da isonomia e também da melhor proposta, que garante, então, contratações mais vantajosas. Com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, fica, então, anulada aquela decisão do Tribunal de Contas da União. Cadu. Obrigado, Gabriel. Rafaela? E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Veja agora os detalhes na reportagem de Henrique Amaral. Os ministros do TSE aprovaram com ressalvas a prestação de contas referente a 2012 do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Admar Gonzaga, que entendeu que as irregularidades na aplicação dos recursos do fundo partidário correspondiam a 2,53% do total. Por isso, o ministro votou para aprovar as contas, mas determinou que o PTB deve devolver quase R$370 mil aos cofres públicos. Aplica-se aos critérios aos referidos pagamentos o mesmo entendimento adotado no exame referente à empresa MC Comunicação, ou seja, tratando-se de prestação de contas de 2012, regida pela Resolução 21.841, a ausência de relatórios circunstanciados da execução do serviço não justifica a glosa da despesa, sendo bastante comprovar o gasto com documentos fiscais apresentados, contratos, ordens de pagamentos e notas fiscais no termo do artigo 91 dessa norma e da jurisprudência desta Corte. Em outra decisão, o plenário negou um recurso do Partido da Mulher Brasileira. A legenda queria ficar com os mandatos de 20 deputados federais que se filiaram ao PMB quando o partido foi criado, mas depois foram para outra agremiação. Mas os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, de que não houve ilegalidade na desfiliação dos parlamentares do PMB. Depois da sessão plenária, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, recebeu o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o senador Antônio Anastasia para falar sobre o voto impresso. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, treinamento realizado em Brasília para a gestão de prisões.
Conselho Nacional de Justiça faz treinamento com magistrados e servidores dos tribunais regionais federais e apresenta o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O incêndio na penitenciária estadual de Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Sul, causou a morte de pelo menos 5 detentos. Outros 9 ficaram feridos. Um guarda penitenciário também ficou ferido, segundo informações da Superintendência de Serviços Penitenciários. O fogo começou durante a madrugada e atingiu parte dos pavilhões onde ficam os 165 presos do regime semiaberto. Um juiz da Vara de Execuções Criminais está no local. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Magistrados e servidores dos 5 tribunais regionais federais participam nesta quinta-feira de um treinamento sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O sistema já é implementado na maioria dos tribunais de justiça estaduais. O treinamento realizado no Supremo Tribunal Federal em Brasília tem o objetivo de apresentar a magistrados e servidores dos tribunais regionais federais a nova ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e como ela funciona. A capacitação acontece em 2 etapas, teórica e prática. A primeira, que é a exposição teórica do que é o banco, como ele funciona, quais são os seus requisitos e o porquê, a finalidade do banco realmente. E uma outra fase, que é o treinamento de ordem prática, na qual os magistrados e servidores têm a oportunidade de utilizar o sistema em ambiente de treinamento, fazendo simulação das peças que serão alimentadas, das peças que hoje compõem o banco. São os juízes que vão enviar as informações ao banco a partir da sentença. Dali em diante, o preso recebe um número de identificação e é possível acompanhar as informações pessoais e sobre a tramitação do processo contra o detento em tempo real. Até agora, 23 dos 27 tribunais de justiça estaduais já iniciaram a implementação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Goiás e Roraima concluíram todo o processo. 110 mil presos já foram incluídos no novo sistema. Hoje o Brasil tem mais de 650 mil presos, entre provisórios e condenados. Para a juíza coordenadora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, entre os benefícios trazidos pelo BNMP estão as informações de qualidade, que vão ajudar o Poder Judiciário a ter um controle maior sobre o sistema penitenciário. Ao final da alimentação, nós teremos uma métrica nacional mais segura dos presos que o Brasil possui e da gestão dessas prisões. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 61992606116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã. Até amanhã.